2 e 3. E qual que é essa aula aqui, amados? Ai, senhoras e senhores, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que coisa mais linda. Todo esse nosso movimento aqui. Gente do céu. Agora nossa aula 70 da doutora Flix. E bem-vindos aos participantes da aula 70. Hoje trouxe uma cliente, amiga, mentora, é tudo a Fátima aqui, aluna já da doutora, e tem a comunidade dela, que ela também é doutora, dentro da comunidade dela, né, Fátima? Fátima, seja muito bem-vinda aí para fazer esse conteúdo junto comigo. A gente escolheu um muito maravilhoso aqui, que eu já vou abrir nosso mapinha aqui, vamos ver se esse mapinha ele vai ficar grande, vai ficar pequeno, não sei, que eu adoro escrever aqui junto com vocês e aprender junto com vocês. Eu adoro teus adoro os teus o nosso mapinha, as escolhas falam. Será que é sua prioridade prosperar? Sim, não, talvez. Qual é a objeção, senhoras e senhores? Qual é a objeção que temos aqui por trás? E esse tema, eu fui lá onde? Fui caçar o tema dentro do YouTube da Fátima para ver o que a gente podia fazer aí que sincronizasse, né, o conteúdo que ela fala com o conteúdo que eu falo aqui de prosperidade. Fátima, meu amor, começando já com tu, tatu, vou fechar aqui. Me fale um pouquinho sobre tudo isso que eu vou anotando aqui como aluna hoje. Obrigada pela tua participação. E eu vou trocando aqui com você também, e a gente vai fazendo bololô aqui todo mundo, né? Para variar um pouco. Não deixa a responsabilidade só comigo, não. Mas vamos lá. Boa noite a todas, e ao Anderson também aqui conosco, né? Com essas mulheres maravilhosas aqui, sempre estão em maioria aqui, né? Mas é muito bom quando a gente tem homens participando também, né? Os homens se interessando também pela evolução, pelo autoconhecimento, né? E esse vídeo que a Nanda catou lá para falar, para ver o que eu falava sobre prioridades ou sobre escolhas, né? Faz bem tempo já que está lá no meu canal esse vídeo. E foi uma aula, assim, uma aula que surgiu, assim, do nada, eu digo assim, porque foi uma escolha que eu tive que fazer no dia, e aí eu simplesmente, assim, fiquei em dúvida sobre o que eu iria escolher, o que eu iria fazer, e aí, de repente, assim, eu consegui trazer aquele insight, assim, que me fez escolher, fazer a escolha certa. E aí me surgiu, assim, esse insight para fazer um vídeo, assim, falando sobre prioridades, sobre escolhas, porque a gente precisa também, além de saber fazer as escolhas, a gente precisa dar prioridades para as escolhas, porque a gente precisa também saber fazer a escolha certa, né, que é o mais importante do que escolher, é fazer a escolha certa, porque se a gente escolhe por escolher, sem escolher a escolha certa, a gente pode se danar, como se diz, né. Então, falar sobre prioridades, sobre escolhas, é algo muito importante que a gente precisa interiorizar no nosso consciente e inconsciente, né. Então, o que eu gostaria de trazer em primeiro lugar, assim, sobre as escolhas, né? Sobre o emocional que envolve as nossas escolhas, as emoções que envolvem as nossas escolhas. Muitas vezes as nossas escolhas, elas nos afastam daquilo que a gente quer viver ou quer para a nossa vida, e muitas vezes elas nos aproximam. E saber definir através da emoção, porque muitas vezes a emoção, ela toma o lugar da razão, né? A emoção, ela vem com tudo e a gente fica irracional, né? A gente não consegue mais racionar
corretamente para a gente tomar aquela escolha, tomar aquela decisão com a razão. E aí as emoções falam mais forte e a gente acaba tomando a escolha pela emoção. E quando a gente escolhe pela emoção, se a emoção for uma emoção saudável, a gente com certeza vai conseguir alinhar com o nosso propósito aquela escolha. A gente vai conseguir fazer a escolha certa. Por quê? Porque a gente vai ouvir o nosso coração, vai ouvir a nossa essência. Não vamos nos distanciar daquilo que somos, porque quando sabemos quem somos, com certeza saberemos o que queremos, né? Porque saber o que somos é saber o que queremos. O saber quem sou eu, ele me traz a clareza do que eu quero para mim. Agora, se a minha escolha for através de uma emoção sustentada no medo, sustentada na incerteza, na incapacidade, na falha de conexão com o meu eu, no julgamento, eu vou julgar que eu não sou capaz, eu vou julgar que eu não tenho capacidade para escolher a coisa certa, ou aquela escolha que eu sinto no meu coração que é a escolha certa. Tem vários aviãozinhos, né, colocando na nossa mente, né, as pessoas falam, as ideias surgem, mas eu vou fazer isso, é totalmente diferente do que as outras pessoas vão fazer, isso não vai dar certo. E quem diz que a gente precisa fazer sempre o que os outros fazem? E quem diz que o que os outros fazem sempre dá certo? Né? Talvez muitas vezes eles já tentaram fazer as escolhas e escolheram, e as escolhas não deram certo. E eles acabaram se frustrando porque realmente não escolheram aquilo que eles queriam, né, para a vida deles. Não escolheram a prioridade que eles precisavam. E a escolha certa, ela com certeza, ela te leva para o sucesso, para a vida plena, para a vida abundância, para a prosperidade. Então, a gente não pode falar de escolha certa sem a gente falar de prioridades e de prosperidade. Então, eu também trouxe, assim, algo mais íntimo, assim, mais profundo sobre os tipos de prosperidade. O que nós entendemos sobre prosperidade? Porque precisamos entender sobre prosperidade para também saber fazer as nossas escolhas certas, porque quando não entendemos o que é prioridade e o que é prosperidade na nossa vida, quando não entendemos o que é prioridade, não conseguiremos alcançar a prosperidade. E quando nós usamos a palavra prosperidade, muitas pessoas falam próspero ano novo, né? O que vem à nossa mente quando a gente fala assim, tenha um próspero ano novo? Próspero ano novo, ele nos traz, assim, a consciência, assim, a ideia de que seja um ano novo, de coisas novas, seja um ano abundante, seja um ano com bastante dinheiro no bolso, né, como tem aquela musiquinha que canta, que muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né, então ali ele já fala que a prosperidade, ele cita mais o dinheiro como prosperidade, mas ele também fala sobre saúde, sobre amigos, sobre relacionamentos. Então, a prosperidade, ela, na verdade, ela está em todas as áreas da nossa vida, ela precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Então, eu trouxe aqui 8 tipos de prosperidade que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre. A primeira prosperidade é a financeira, né? Elas estão elencadas como do 1º ao 8, mas não que uma seja mais importante que a outra, todas elas são muito importantes. Mas eu trouxe aqui, então, a prosperidade financeira, a prosperidade emocional, a prosperidade mental, a prosperidade física, que traz também, envolve, né, a nossa saúde também, a prosperidade nos relacionamentos, a prosperidade espiritual, a prosperidade de tempo. Prosperidade de tempo, que quer dizer aquela prosperidade de liberdade, né? Tempo, gerenciamento do nosso tempo. E a prosperidade profissional.
Então, em todos esses pilares da nossa vida, a gente precisa ser próspero, né? E algumas ideias de prosperidade em cada uma nessas áreas seria, assim, a prosperidade financeira, por exemplo. Ela envolve o dinheiro, ela envolve a estabilidade, né, da nossa vida financeira, ela envolve a capacidade de pagar as nossas contas, ela envolve o investimento, quando eu tenho para investir, para gerir mais dinheiro, com aquele dinheiro que eu já tenho, e para também ter a liberdade de escolha, né, com esse dinheiro que eu posso fazer render, que eu posso fazer crescer. Né? E ela é uma prosperidade, assim, que não se sustenta sozinha, se eu não tenho prosperidade nas outras áreas. Por isso que eu quero trazer, reflexões importantes em cada uma delas, né? Então, a prosperidade financeira, ela traz tudo aquilo ali que eu já citei ali, mas ela precisa de outros pilares, ela precisa de outras raízes, de outras vertentes para que ela se sustente. Caso contrário, ela não se sustentará. Uma depende da outra, né? E a prosperidade emocional, ela se refere à capacidade de lidar com os nossos sentimentos. Como que nós lidamos, né, com os nossos sentimentos, como que nós respeitamos os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente passa de carroça por cima dos nossos sentimentos, a gente não respeita os nossos sentimentos, a gente não para ouvir o nosso coração, né, a nossa intuição, para respeitar o que realmente o nosso corpo está sentindo, o que o nosso coração está nos trazendo através das nossas emoções que os sentimentos geram. A gente, na parte emocional também, na prosperidade emocional, a gente precisa também ter esse equilíbrio interno. E o que eu faço para ter esse meu equilíbrio interno? O equilíbrio interno, ele já fala tudo, né? Ele vem do interno, ele não vem do externo. Ele não vem de uma aula que eu assisto, ele não vem de um lugar que eu visite, ou de um livro que eu leio. Ele vem do interno, ele vem de dentro para fora. E como que eu faço para ele vir de dentro para fora? É cuidando do meu interno, cuidando do meu espírito, vendo onde que estão minhas feridas, onde que estão meus bloqueios, onde que estão minhas crenças, onde que estão os meus padrões que eu estou seguindo, que eu estou repetindo e que estão me machucando. Então, se eu estou ferida por dentro, eu não vou conseguir ser próspera no meu emocional. Então, eu preciso cuidar dessa parte do interno para eu ter equilíbrio, resiliência e paz. Uma pessoa, ela pode ter dinheiro e ainda ela viver numa constante ansiedade e sentir que tem uma vida vazia, né? Ela pode ter todo o dinheiro do mundo e às vezes ele não supre suas necessidades emocionais, afetivas, espirituais. Então, ali a gente já vê que o dinheiro somente não me capacita a eu me chamar de uma pessoa próspera, né? A prosperidade física. A prosperidade física, ela está ligada à nossa saúde. Porque qualquer outra prosperidade, das que eu já citei, das que eu ainda vou citar, elas também não se mantêm, elas também não se estabilizam na nossa vida, elas não têm sustentabilidade, elas não têm suporte se a minha saúde não está próspera. E prosperar já vem da palavra prosperar, sempre ter mais daquilo que eu estou almejando, daquilo que eu estou plantando para colher. Então, eu quero sempre mais saúde, mas para mim ter mais saúde, eu tenho que cuidar dela já desde o início, lá, daquele pouquinho que eu tenho, para que eu possa ter mais e mais e mais saúde, né? E a saúde também, ela não está ligada somente à saúde física, né? Ela está ligada à nossa saúde energética, que fala muito da nossa disposição, né? Porque quando nós estamos sem energia, a nossa disposição se vai, o nosso entusiasmo se
se detona, né? A gente não tem vontade para nada, a gente não consegue manter uma constância em alguma atividade que a gente esteja fazendo, para que a gente consiga ter essa saúde. A qualidade de vida e o cuidado com o corpo também tem muito a ver com a saúde, com a prosperidade física e da saúde, né? Então, cuidar do nosso corpo também é muito essencial. E cuidar do nosso corpo vai além de você só praticar uma atividade física uma, duas vezes na academia. Não, cuidar do nosso corpo é um cuidado diário, é um cuidado consciente, é um cuidado como eu deito, como eu sento, como eu me alongo, como eu me exercito no amanhecer ou no anoitecer, se eu durmo numa cama de qualidade, se eu tenho um travesseiro bom que está proporcional ao meu corpo, ao meu tipo físico. Então, tudo isso são cuidados com o corpo e tudo isso podem trazer prosperidade emocional, né? Prosperidade emocional, física e a saúde do corpo. A prosperidade mental, né? Ela está ligada à clareza dos nossos pensamentos. Quem de nós tem dias que a cabeça está tão cheia de pensamento que a gente pensa assim, caraca, hoje eu não estou conseguindo decidir nada, hoje eu não estou conseguindo raciocinar, hoje meus pensamentos estão todos desconectados, eu não estou conseguindo chegar a uma conclusão, não estou conseguindo render, né? Quem de nós não passa por isso? E isso é algo que faz com que a gente fique lento, né? Que o nosso cérebro dê uma travada, dê uma, uma enroscada, como se diz, e a gente não consegue prosperar, não consegue prosperar na nossa saúde mental, não consegue prosperar no nosso pilar de prosperidade mental, porque a mente ela tem que estar sempre em evolução, ela tem que estar sempre progredindo, né? Não pode estar regredindo, não pode estar estagnada. Quando isso acontece, ela suga as nossas energias do corpo, ela puxa as energias do nosso corpo para que ela se mantenha, porque ela sente que ela está perdendo campo, né, perdendo energia, então ela precisa buscar de algum outro ponto do nosso corpo essa energia, e aí ela termina com a nossa disposição de podermos fazer as outras coisas também, porque aí o corpo também padece. Então, tudo começa lá na nossa mente, né? E a prosperidade mental, ela também está ligada, assim, ao aprendizado contínuo, à criatividade. E é isso que nos ajuda a tomar decisões que nos fazem evoluir, decisões que nos fazem prosperar. Porque quando eu tenho clareza mental, eu, talvez de uma frase, eu faço um texto, né? De uma frase, eu tiro uma aula, como o meu professor Felipe Figueira sempre dizia, né? Ele dizia, às vezes, de uma frase que alguém te fala, você pode tirar uma aula, dizer. Você faz uma aula de uma simples frase, porque de tanto conteúdo que ela tem, né? Então, quando eu tenho clareza mental, a minha mente, ela é capaz de produzir algo surpreendente, até para mim mesmo, né? Quando a clareza é próspera. A prosperidade nos relacionamentos, olha só que interessante, ter prosperidade nos relacionamentos. Hoje em dia, eu não ouvi ninguém assim ainda falar sobre ser próspero nos relacionamentos. Mas eu fui muito feliz assim na minha busca por aprendizado, por aprendizagem sobre prosperidade, de encontrar conteúdo sobre isso, porque isso me trouxe muita reflexão, como é importante a gente ser próspero nos nossos relacionamentos, né? Que relacionamento é tudo na vida. Fala, Nanda. Deixa eu só colocar aqui, eu achei muito interessante, tem um livro que eu quero indicar para vocês, que se você não tiver na dívida, não tem problema, compre. Saindo das dívidas com alegria. Uau! Eu estou estudando ele, eu não consigo, tipo, ler mais de uma página, porque eu já venho aqui, tipo, querer resolver coisa. Está sendo muito interessante, está me reconectando, porque eu estou com um atestado, amores, de 60 dias. Esses 60 dias, ele fecha só dia 28. Eu estou com atestado, então não teria que estar aqui.
de verdade, verdade vos digo, eu não estou cumprindo as regras. Então, minha energia está bem baixa, estou passando ali por fase de arrumar a medicação, essas coisinhas. Só que, por isso que eu também estou pedindo a participação aí do pessoal que já é da casa aqui, como a Fátima, como a Regina, que participou da vez passada aqui, para poder dar conteúdo também para vocês, que todos eles se entrelaçam em relação aí à prosperidade. E foi a Elisângela maravilhosa que falou para mim, ela falou, não, porque você não pede para o povo dar aula? Eu falei, nossa, que brilhante você é. Meus relacionamentos prósperos e brilhantes que eu tenho aqui, né? Então, obrigada, Elisângela, obrigada, Fátima, né? Obrigada, Marie, que está aí faz tempão que não vinha, né, Marie? Valdirene e tal, e bora lá. Daí, a Fátima, falando dessa parte de uma frase pode gerar uma aula, eu peguei o livro e eu estou lendo, e eu confesso que teve uma vez que eu li e eu não gostei, mas agora está sendo surreal para mim ler esse livro. E eu abri, eu falei, deixa eu abrir uma página então. Olha o que está escrito aqui, amores. Eu vou ler, né, para vocês, que vai ficar meio coisado. Desistindo de suas razões lógicas e insanas para não ter dinheiro. Vocês conseguem? Desistindo. Então, o convite aqui é, querendo ou não, vocês viram o que a Fátima falou? Vou abrir aqui, eu anotei, né? Que a tia Nanda, que além de ser professora, ela também é aluna. Vocês sabem disso. Ó, só rapidinho, só um pouquinho do que a Fátima falou aqui para nós. Escolhas certas e temos a parte de prioridade para você prosperar. E ali tá financeiro, emocional, mental, físico, relacionamento, espiritual, tempo profissional, fora coisa que ela nem falou, que dá para a gente continuar a incluir aqui. É muita coisa, amores. É muita coisa para olhar. Porque ou a gente olha para conseguir fazer gestão de tempo, ou a gente olha para a parte espiritual, ou a gente vai lá em relacionamento, daí a gente pega e foca no físico, daí deixa os amigos de lado, daí a gente vai para a parte de produtividade, deixa o espiritual de lado, daí a gente vai para o profissional, e daí caga a vida de relacionamento. É uma doideira, é uma balança, é uma loucura essa vida. E não vamos julgar, tipo, por isso que está um monte de gente com desequilíbrio financeiro, com desequilíbrio interno, mental, emocional. A gente precisa estar recebendo conteúdo o tempo inteiro também para conseguir dar conta de todas essas áreas da vida. E esse livro aqui, Saindo das Dívidas com Alegria, vocês pegam ele aqui dentro da biblioteca, amores. Ó, facinho, deixa eu só apontar para vocês verem como é fácil aqui, ó. Vai lá para a biblioteca da doutora, a biblioteca da doutora está aqui embaixo, vai sair blog dessa aula, vai entrar aqui, e o vídeo ele vai entrar ali dentro da doutora Flix da nossa playlist. É esse livro aqui, ó, Saindo das Dívidas com Alegria. Ele geralmente é mais caro, eu já vou avisar. Mas nem tá tanto. Eu paguei mais caro que isso. R$ 89,11 só. É um calhamaço desse tamanho, ó. Ó, Dinheiro Não é Problema Você É. Esse aqui é outro livro importante, mas ele é mais fininho. Esse daqui é um arraso, gente. É um arraso. Tô achando assim um arraso, um arraso, um arraso. Mas o convite desse livro para vocês, que só engatando aqui no conteúdo da Fátima, é como seria vocês desistirem de suas razões lógicas e insanas para não ter dinheiro? Qual é a objeção que está aí? Porque quando a gente fala de prioridade, quando a gente fala de tempo,
quando a gente fala de prosperidade, é muito fácil a gente ficar rodando no mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E quando eu dei um break na minha vida aqui, em relação à parte de saúde, eu tive que parar, eu voltei, eu falei, por que eu nunca fiz isso? Eu fui lá e fiz. Eu falei, por que eu nunca fiz aquilo? Eu vou lá e vou fazer aquilo. E eu falei, que interessante, tem coisa que eu nunca fiz, sempre quis fazer, mas nunca consegui encaixar, porque eu estava no mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, entendam que tudo que a Fátima está trazendo aqui de vieses em nível de prosperidade, em nível de bloco, de pilares, é o que tem por trás disso, em nível de estrutura robótica que vocês vivem na Matrix, que podem sair dessa aula aqui já engatilhado, fazendo diferente amanhã. Fazendo diferente amanhã, para resolver mais um bloco. E às vezes é aquilo lá que você, putz, cara, vou gastar uns 2 dias para resolver. Fecha essa agenda, amado. Para tudo para fazer. Para tudo para olhar. Porque às vezes é aquilo lá que está travando tua prosperidade. Aquilo lá que está te boicotando. Aquilo lá que está sendo a objeção de toda a sua vida para você não fazer dinheiro em abundância. Então, é essa a contribuição que eu tenho para vocês. Continua, Fátima. Maravilhosa, maravilhosa essa reflexão. E é bem assim, né? Como você falou, às vezes a gente acha que a gente tem que sair de um pilar, né, da nossa vida para cuidar do outro, né? Ou a gente tem que estar lá cuidando da saúde, só da saúde, não cuidar do financeiro, não cuidar do relacionamento, não cuidar do mental, não absorver conteúdo e não estudar, não colocar coisas novas na cabeça, ou não alimentar nossas ideias, não dar estímulo para as nossas emoções, nossas crenças, né, aquilo que a gente acredita que é o que vai nos tornar prósperos, nos tornar felizes, nos tornar plenos, e aí a gente acaba se frustrando, porque na verdade não é isso, na verdade a gente precisa estar um pouco presente em cada uma delas, porque o pouquinho que a gente faz diariamente de cada uma delas é o necessário para que a gente não deixe morrer ou não deixa ficar sem energia. É como se a gente tivesse várias plantinhas, por exemplo, e cada plantinha representasse um pilar desses 8 pilares aí, por exemplo. Ontem as minhas violetas estavam assim sedentas, estavam pedindo água assim, estavam com as folhinhas assim caídas, eu tinha esquecido de dar água domingo, dou água quarta e domingo para elas, e eu esqueci domingo, simplesmente esqueci. E ontem, terça-feira, ela começou a murchar, pensei, ué, o que aconteceu, né? Aí eu lembrei que domingo eu não tinha dado água para elas. E aí eu tenho bem certinho 8 pezinhos de violeta, porque alguns morreram e daí eu fiquei com 8, bem certinho os 8 pilares que eu trouxe aqui. Se eu fosse pegar e dar água para uma só num dia, daí a outra no outro dia, a outra no outro dia, eu ia ficar 8 dias molhando cada dia uma, né? Olha só que essa analogia me veio agora, porque são exatamente 8, são os 8 pilares que eu trouxe aqui. Se eu fosse molhar uma por dia, como eu molho 2 vezes por semana, ela ia sofrer até no 8º dia. Aquela que eu molhei lá no primeiro dia, ela ia sofrer até no 8º dia. Ela ia estar cabisbaixa, ela ia estar sedenta, ela ia estar sem energia. E aí, até ela recuperar a energia, ela vai deixar de produzir. Ela vai deixar de ter vida, de ter vivacidade, de ter entusiasmo, né?
Então, esses pilares que eu trouxe ali sobre a prosperidade é a mesma coisa. Eu preciso dar um pouquinho de água cada dia, eu preciso dar um pouquinho de alimento cada dia para eles. Eu preciso cuidar um pouquinho de cada um cada dia. Porque aí eu não vou estar deixando nenhum ficar debilitado, nenhum ficar sedento, né? Nenhum ficar carente de consumo daquilo que ele precisa. E porque eu também, um tempo atrás, eu era assim também. Eu achava que primeiro eu tinha que trabalhar para conseguir as coisas, para depois poder pensar em descansar, em viajar, em estudar, em ler livros, em cuidar da saúde, ou cuidar da minha beleza, ou estética, ou enfim, da minha autoestima. E aí também deu aquele baque, né, com a doença também, que quando eu fui diagnosticada com câncer, então fiquei eu digo aquele ano sabático, né, que eu tirei aquele ano sabático do meu tratamento, foi assim, algo que simplesmente assim, veio assim para lavar a alma, né, veio para tirar tudo o que eu acreditava, que eu achava que era importante, para mostrar realmente qual era a importância que aquilo tinha na minha vida. E que a vida não era essa, que a vida ela tinha vários canteirinhos, né? Vários vasinhos ali para cuidar, né? Vários vasinhos para dar água, para dar um adubinho ali. Não adiantava cuidar só de um lugar. E ainda peco às vezes nisso. A Nanda, que é minha mentora, sabe? Ainda peco às vezes. Não uso assim com tanto entusiasmo como deveria de usar ou cuidar de alguma dessas áreas da vida, né? Mas deixar totalmente de lado, eu não deixo mais nenhuma delas. Né? Então, e eu brigo por elas. Olha que eu brigo por elas. Às vezes eu brigo com a minha família, às vezes eu brigo com meu marido, com meus filhos, porque muitas vezes eles querem assim, tipo, não, hoje tu não pode fazer isso, porque hoje tem muito trabalho, hoje tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, hoje eu tenho que fazer isso também, eu tenho que fazer minha oração, tenho que fazer minha meditação, tenho que fazer meu alongamento, eu tenho que fazer a minha aula, eu tenho que estudar, eu tenho que assistir alguma coisa para mim colocar algum conteúdo novo, alguma coisa nova, né? Ou ler umas páginas de um livro o dia que eu não tenho aula, né, para assistir ou para dar, eu leio umas 2, 3 páginas do livro, daí às vezes eu tenho louça na pia para lavar, eu tenho coisas para fazer, eu estou lá lendo livro, ou escutando um audiobook de um livro, sento lá, ergo minhas pernas, já aproveito para descansar as pernas, já estou lá escutando um audiobook. E aí, às vezes, meu marido entra, mas por que tu não lava a louça primeiro? Por que tu não faz primeiro isso aqui? Depois tu senta para escutar, para isso, para aquilo. Não, porque a minha mente agora estava precisando descansar, eu precisava relaxar, porque senão eu não vou render para lavar a louça, eu vou lavar a louça xingando, vou lavar a louça com raiva, e aí a louça vai absorver toda aquela minha energia, e depois nós vamos comer naquela louça, né? Então eu falo para ele, ó, tudo tem energia. Eu não posso, ó, antes eu falei ali das emoções, né? Depende com que emoção que tu faz a coisa, né? Então, para tu fazer as coisas certas, tu tem que fazer com realmente com a emoção que tá no teu coração no momento. Se o teu coração tá pedindo aquele momento de relaxamento, aquele momento de descanso, aquele momento de paz, permita-se. Fala, né? Ô, Fátima, isso que você trouxe é muito importante, extremamente importante, porque ele envolve com tudo, querendo ou não, né? Você sente tudo. E é a Tudo. parte de você aprender a conversar com o corpo, com o seu corpo. Então, o que a Fátima está trazendo é eu, eu sinto que eu devo, que eu, e eu escolho estar aqui lendo o livro. Eu sinto que eu devo, escolho, decidir e vou ficar aqui sentada. É, e muitas vezes as pessoas se esgotam porque não tem esse respeito com o corpo. Respeito com o corpo. Então, essa vinda interna de entender o que o corpo quer fazer, ele é responsável por você estar em energia depressão ou não, em energia ansiedade ou não, em energia densa ou não. Eu falo assim que dá vontade de fazer aquele funil, né? Queria ter o funilzinho aqui na mão
para colocar as escalas, né, Hertz, de medo, culpa. Então, eu vou fazer a louça, eu posso fazer agora, se eu fizer agora, eu vou fazer na tortura Uhum. e na raiva. Se eu fizer depois, eu vou fazer na paz e na alegria. O que, afinal, eu escolho? Isso tem a ver com o nosso tema. As escolhas falam. Será que é a sua prioridade prosperar? E quando a gente fala de prosperar, é prosperar na sua casa, dentro da sua casa. Tem muita gente que não gosta da casa que mora. Por quê? Tem muitas formas de você equilibrar a tua energia da casa. Às vezes, comprando uma almofada mais uma manta resolve, e uma planta resolve, mas está lá reclamando da casa. Então, isso é uma prioridade, isso precisa ser visto, precisa ser escolhido, decidido e resolvido. É, é detalhe, amores, é detalhe, é no sutil, é no como eu sinto, eu perceber, isso que é autoconhecimento, que eu e a Fátima trabalhamos, é perceber de como eu me sinto para que eu me sinta Peguem isso, ó. Eu preciso perceber como eu me sinto para que eu a cada segundo me sinta em vibração mais positiva possível. Mas para isso eu preciso eliminar o negativo ou transformar o negativo. Eu posso transformar raiva em potência. Eu posso transformar medo em descanso. Eu posso transformar, eu tenho o poder de transformar. Cada um tem o poder de transformar sentimento. E aqui, quando a gente fala de as escolhas falam, é os sentimentos falam também. E se você permitir e ajustar os teus sentimentos para que a cada segundo do teu hoje, porque não existe ontem e nem amanhã, a cada segundo do teu hoje você conseguir estar em sentimento positivo, a maior parte do tempo, que é felicidade, a alegria. Por isso que o tema desse livro é um máximo, saindo das dívidas com alegria. Todo mundo tem medo de dívida. Todo mundo tem asco de dívida, todo mundo tem rancor de dívida, todo mundo tem um monte de sentimento denso de dívida. Mas quando a Simone, ela põe esse tema, ela já vira do avesso tudo. Como seria você entrar nesse estado de êxtase, alegria, paz, plenitude, amor incondicional, a maior parte do seu tempo? É esse o convite da nossa aula de hoje. Porque isso que é prosperar. Isso que é prosperar. Prosperar não é você ter uma casa em Miami. Às vezes você está lá em Miami, conseguiu a casa e perdeu o marido. O marido foi embora no meio do caminho. Vocês entraram em discórdia, por exemplo. Já era. Prosperidade se consegue atingir agora, em todas essas áreas. E se alguma não estiver conseguindo, peça ajuda. A Fátima, mentora. Eu, mentora. Fátima, qual que é as tuas redes sociais, só para você já deixar aqui faladinho. Depois você coloca dentro da comunidade lá para mim, quando a gente fechar a aula. Como que encontra a Fátima? Meu Instagram é Fátima Roden 8. É Fátima, daí o Roden é ROHDEN 8. E Facebook também, Fátima Roden. Canal do YouTube Fátima Roden, Novos Hábitos, Nova Vida. TikTok também, Fátima Roden, LinkedIn, todos eles eu estou como Fátima Roden. Então, me acho pelo nome mesmo. E eu trabalho em todos eles, eu trabalho autoconhecimento e defendo muito a essência, né? A transparência da essência, né? Viver quem eu sou, mostrar quem eu sou, inspirar pelo que eu sou, né? Então, assim, isso foi algo que
que foi o meu nascer de novo, né? Eu nasci de novo há 10 anos atrás. Eu tenho 10 anos, faz 10 anos agora em 2026 que eu fui diagnosticado com câncer e eu literalmente eu nasci de novo, né? E isso foi assim uma libertação muito grande. E a partir daí, então, o meu propósito de vida, a minha missão foi me aprofundar no autoconhecimento, foi me libertar espiritualmente, porque eu estava muito ligada a crenças, a dogmas, a religiões. E então, hoje eu digo que eu não sou uma pessoa religiosa, eu não prezo a religião, eu prezo a espiritualidade. Hoje eu sou livre, hoje minha espiritualidade é livre. Meu mestre é Jesus Cristo, que é o mestre de todos, que deveria de ser o mestre de todos, mas infelizmente às vezes não é, mas também cada um escolhe, né, o seu caminho, mas eu me inspiro na sua trajetória, na sua vida ativa, quando ele foi o instrutor também de muitas pessoas, então dali eu tiro muito da minha comunicação, da minha mentoria, né, do meu aprendizado e também do que eu ensino. E principalmente, assim, hoje eu sou muito coerente, assim, eu vivo muito em congruência com aquilo que eu falo e que eu vivo. Eu cuido muito isso. E eu me cobro, no bom sentido, quando eu vejo que eu dou os meus deslizes. Quando eu estou fazendo algo que não está condizendo com aquilo que eu penso e que eu sinto e que eu digo. Então, eu penso assim, opa, mas eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra. Então, eu volto para a origem novamente. Então, essa que é a Fátima, mentora, palestrante, escritora, e estou aqui para quem quiser seguir, quem quiser consumir os conteúdos, entrar na minha comunidade novamente, uma das comunidades da professora, da doutora Prosperidade, e estou evoluindo a cada dia. Comecei com as aulas lá na minha comunidade também, já fiz a terceira aula. Primeira aula, Vida Plena, Estilo de Vida. Segunda aula foi saindo do automático. Terceira aula foi Crenças e Padrões. Então, assim, os temas se interligaram. Eu acho que eu fui bem feliz e abençoada nessa escolha desses temas, esses 3 primeiros temas. Então, assim, já está lá no meu canal do YouTube também as 2 primeiras, amanhã já vai a terceira aula para lá, e assim vamos tocando a vida, né? E agora com esse convite da Nanda hoje para falar sobre, sobre as decisões, né, que falam, as escolhas que falam, também foi algo assim que veio assim, veio ao encontro de tudo aquilo que eu vivo, que eu prezo, que eu defendo, e o que a gente já falou ali agora há pouco, a Nanda falou, eu também falei, isso já estava entrando lá no 7º passo, né, que é a prosperidade do tempo, né? Nós estávamos no sexto passo, que era, não, perdão, no 5º passo, que era prosperidade nos relacionamentos. Era ali que a gente estava falando quando surgiu tudo isso que a gente trouxe aí. E olha quanta coisa profunda que a gente trouxe aí, nessa prosperidade dos relacionamentos. Agora a gente vai entrar, então, na prosperidade espiritual, que é a número 6, que, então, o que eu já falei agora há pouquinho também, né, que não precisa estar ligada a nenhuma religião. A nossa prosperidade espiritual, ela precisa estar ligada com aquilo que eu sou, né, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, desde que isso esteja em congruência com as normas da humanidade, as normas divinas, as normas que são, como que se diz assim, humanas, que são humanitárias, normas humanitárias. Que eu seja uma pessoa que possa inspirar ao outro e seja uma pessoa que possa também ser inspirada por outros. Porque Jesus mesmo dizia, né, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo a mim mesmo, eu não posso amar o meu próximo. Então, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. E esse foi um outro quebra de crenças que eu tive que fazer na minha vida. Nossa, me senti muito egoísta um tempo. Amar a mim mesmo primeiro, deixar
todas as outras coisas em segundo plano e primeiro eu. Nossa, mas eu não posso fazer isso, tenho que cuidar primeiro da minha família, da minha casa, do meu trabalho. Nossa, tenho que cuidar do meu trabalho, imagina se eu ficar sem meu trabalho. Mas imagina se o meu trabalho ficar sem mim, né? Se eu não cuidar de mim e o meu trabalho ficar sem mim, de que adianta o meu trabalho se eu não estou bem? Então, ali, nessa parte ali da prosperidade espiritual, entra também essa parte aí, sobre propósito, sentido de vida, conexão com algo maior e coerência com os meus valores. O que eu defendo? O que eu prezo? O que eu acredito? O que eu quero deixar de legado aqui nessa minha passagem? Porque todos nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui de passagem, não estamos aqui para acumular bens, não estamos aqui para prosperar somente financeiramente. Claro, prosperar financeiramente para viver bem, para viver em abundância, para ter o sustento, para ter o necessário para a nossa vida, mas prosperar sim nos outros pilares também, porque é ali que a gente vai deixar o nosso legado, é ali que a gente vai ser lembrado, nesses pilares que a gente está trabalhando hoje também como prioridade em ser prósperos. Então, a prioridade do tempo, né, a prosperidade do tempo, que é o nosso sétimo pilar. O que ele vem nos trazer a prioridade do tempo? Prosperidade do tempo. Ela vem nos trazer essa conexão conosco mesmo também, ela vem nos trazer o equilíbrio e a liberdade. Porque quando eu sou próspera no tempo, eu faço aquilo que eu falei há pouco antes ali. Eu deixo uma roupa suja no tanque, eu deixo uma louça suja na pia e vou ler um livro. Isso é prioridade do tempo, isso é prosperidade do tempo. Quando eu tenho prosperidade no tempo, eu tenho controle do meu próprio tempo. Eu tenho a autonomia de dizer não quando eu quero, a autonomia de dizer sim quando eu preciso. Escolher como eu vou viver o meu dia a dia. Quem melhor do que nós mesmos para escolhermos o que nós vamos viver no nosso dia a dia? Se nós vamos viver felizes, vamos viver bem, vamos viver alegres, vamos viver leves, ou vamos viver azedos, vamos viver xingando, vamos viver ranzinzas, né? Nós temos esse domínio, né? Nós podemos escolher se nós vamos dar um sorriso ou se nós vamos cerrar os dentes, né? Então, assim, é algo assim, a prosperidade do tempo é algo assim que me chamou muito a atenção quando eu assim, me aprofundei nisso. Nossa, porque muitas pessoas têm dinheiro, têm muito dinheiro, são muito prósperas, mas elas não têm a prosperidade do tempo. Elas muitas vezes têm tanto dinheiro, elas são tão prósperas no dinheiro, elas têm tanta prosperidade que elas só focam no único objetivo que é de ganhar dinheiro. Todo o tempo delas, elas usam para prosperar no pilar financeiro, para prosperar no pilar financeiro. Tem uma frase que diz assim, que muitas pessoas elas estão tão ocupadas em produzir dinheiro, em trabalhar para ganhar dinheiro, que elas não têm tempo nem de gastar o dinheiro que elas produzem. E isso é muito triste, gente, porque a gente vê muitas pessoas que acumulam dinheiro, que guardam dinheiro, que têm muito dinheiro guardado, e não fazem uma viagem por ano, não fazem não tem um lazer, muitas vezes, com a família, com os filhos, não compram uma coisa de conforto para dentro de casa, às vezes tem as coisas mais, eu não vou dizer simples, porque muitas coisas simples são confortáveis, mas muitas coisas simples, às vezes, também são coisas assim que não são tão confortáveis. Então, a gente tem que saber entender o que é simples e é ruim para o nosso corpo, para o nosso lazer, para o nosso conforto, ou aquilo que é simples, mas que é confortável, porque tem diferença nisso, né? Então, muitas vezes não tem um sofá aconchegante para sentar com o marido, com a esposa, com os filhos, para assistir uma TV, um filme. Muitas vezes não tem nem um colchão bom para dormir, mas tem horrores de dinheiro lá no banco guardado. E olha que o colchão a gente deveria de trocar a cada 10 anos no máximo. No máximo. O bom seria trocar a cada 6, 7 anos o colchão.
Porque a gente passa 8 horas por noite, ou por dia, vamos dizer, dormindo, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E aí a gente dorme, às vezes, 30 anos no mesmo colchão. E não se dá o direito de comprar um colchão novo, um travesseiro novo. Então, isso tudo também está ligado à prosperidade do tempo e da liberdade do tempo, de usar o tempo para, como a Nanda falou antes, né, mudar as coisas, um único detalhe, uma única coisa nova que você vai botar lá dentro da tua casa, uma panela mais bonita para fazer uma comida. Imagina colocar uma comida na mesa com uma panela bonita, que muitas pessoas nem tiram da panela a comida para colocar na mesa, e ela fica também bem mais saborosa dentro da própria panela. Mas se a panela é bonita e você botar, por que não botar uma panela bonita na mesa? E muitas pessoas nem têm panela, tem panelas velhas, panelas já meio tortas, como se diz, a gente vai dando uma batida aqui, uma batida ali, vai entortando e vai ficando defeituoso, e a gente continua ocupando aquilo ali para fazer o alimento para nossa família, para fazer o nosso alimento do nosso corpo, do nosso dia a dia. A gente não dá uma prioridade, não faz uma escolha certa de ter uma coisa de qualidade ali para a gente usar em benefício, né, da nossa família, da nossa saúde. Então, a gente precisa ter essa liberdade de escolha do tempo, esse poder de dizer sim, dizer não, dizer isso eu não quero mais, isso que eu vou colocar no lixo, isso que eu vou colocar fora, isso que eu vou trocar, eu vou comprar outro, e isso vai trazer a prosperidade na saúde também, na saúde física e na saúde interna da pessoa, porque o bem-estar que isso vai te causar, a autoestima que isso vai te dar, você ter uma casa bonita, um colchão bom para dormir, um sofá bom para sentar, uma panela bonita para fazer uma comida, ou uma cortina bonita na janela, isso tudo causa uma leveza quando você sentar ali para tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha, tomar mesmo uma água, um chazinho, e você puder observar assim que está tudo agradável ao teu redor, tá tudo equilibrado, está tudo em harmonia. Então, a energia da casa, como a Nanda falou, isso ali traz a prosperidade do tempo e da liberdade. E a última prosperidade ali, então, a que está denominada número 8, seria a prosperidade profissional. E essa também é uma prosperidade que muitas pessoas não estão vivendo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não estão fazendo o que elas gostam como profissão. Muitas pessoas estão numa profissão por influência da família, muitas vezes estão numa profissão porque fizeram uma faculdade daquela profissão e não querem perder o dinheiro que investiram na faculdade, ou não querem fazer uma nova faculdade, não querem dar decepção para quem os ajudou a pagar a faculdade, ou até mesmo querem provar a si mesmos que eu fiz essa faculdade e eu vou ser bom nisso, eu vou fazer isso. E aí fazem, muitas vezes, anos e anos e anos estão naquela profissão que não gostam, que não fazem com amor, que não trabalham com empenho, com vontade, que vão para o trabalho como se estivessem indo literalmente para uma prisão ou para um lugar ruim, né? E saem de lá abatidos, cansados, exaustos, sugados. Porque quando você trabalha no que você gosta, você sai cansado, o corpo está cansado, a mente também pode estar cansada, mas você sai feliz, você sai satisfeito. Agora, quando você trabalha no que você não gosta, você sai exausto, você sai sugado. Você chega em casa um bagaço, você não, nem um alimento ou um banho não regenera as tuas energias, né? E quando você está num trabalho que você gosta, você chega em casa, você toma um banho bem relaxante, você come um prato de comida, você senta ali, você assiste a algo na TV ou num filme, uma coisa, você conversa com a família, você pega o filho no colo, você brinca com o teu cachorrinho, com o teu gatinho, enfim, você tem energia ainda para gastar em casa com a família. Então, a prosperidade profissional, ela só faz a gente se sentir realizado e crescer quando a gente é reconhecido pelos nossos talentos, e não por aquilo que nos é imposto.
para sermos na vida. Muitas vezes nos é assim, colocado como, todo mundo faz, ou, nessa área está faltando profissional, faz isso, porque ali é certo que você vai ter emprego. Aí você não está perguntando à pessoa, é isso que você está sentindo, é isso que você quer para a sua vida, você se vê como esse profissional, você vê que ali você vai ser feliz, você vai se realizar. Então, a prosperidade profissional, ela vai muito além de um salário, ela vai ao encontro daquilo que você tem dentro de você, da essência que você é. E aí você precisa olhar com muito profundidade, com muita profundidade para dentro de você, e se perguntar, e se questionar, é isso mesmo que eu quero? E se eu escolhi uma profissão errada, se eu estou lá na meia-idade, e aí daí eu percebo, e daí, o que eu faço? Vou mudar de profissão lá nos 40, 50 anos? Nunca é tarde para mudar de profissão. Nunca é tarde para fazer o que a gente quer, nunca é tarde para fazer o que a gente gosta ou aquilo que vai nos deixar feliz, porque muitas vezes chegar aos 40 numa profissão insatisfatória e trabalhar depois dos 40 aos 60 numa profissão que pode te dar prazer, alegria e felicidade, pode talvez te render muito mais aqueles 20 anos do que te render os 40 que você trabalhou numa profissão que você não gosta. Então, isso é muito importante também a gente levar em consideração. E, Ô, Fátima, oi. rapidinho, só essa parte aí, ela é bem relevante, e aqui dentro da doutora eu vejo que a gente está fazendo muita transição de carreira, até acho que a Márcia, né? Márcia entrou aqui agora, a gente está fazendo transição de carreira, se chama transição de carreira, na verdade. Tudo bom, amada? Que felicidade. E essa parte ela é muito desafiadora, porque ali influencia muito o dinheiro em você conseguir fazer essa transição de carreira ou não, né? Você ter caixa, você ter coragem. Exige 2 Cs, caixa e coragem, para você fazer. E conhecimento, né? Porque você precisa fazer já, você tem que ter um conhecimento que você quer outra coisa para você. Porque senão você fica só naquele looping, e tem muitas pessoas há 10 anos tentando fazer transição de carreira, não conseguindo, 7 anos, 5 anos. O ideal é você fechar isso em 1 ano e, no máximo, 1 ano, você conseguir transitar. E eu fiz a minha transição de carreira, digo que a transição de carreira porque eu soltei ali a parte do CLT, quando eu fiz uma mentoria financeira, umas meninas que elas faziam, eram especialistas na parte financeira, fiz 4 sessões, e daí eu consegui. Depois, eu criei o meu negócio, um negócio na parte da gastronomia, daí eu tava pesado, tava esquisito, por mais que seja o meu negócio, uma coisa que eu tinha me formado para fazer, tava esquisito, tava pesado, eu não queria crescer aquele negócio, eu via que tinha alguma coisa estranha, e daí eu fiz terapia, e em 4 sessões também eu consegui fechar o meu negócio e entrar na parte de planejamento financeiro. Mas isso foi tudo a custas de mentoria, porque eu consegui receber o impulsionamento que eu precisava. Então, nessa parte profissional, se vocês estão aqui ouvindo e vocês sentem que a parte profissional já deu, não é mais aquilo para vocês, entendam que, no meu ponto de vista, tá? Muitas empresas trabalham essa parte de desenvolvimento pessoal internamente, mas tem empresas pequenas que não têm caixa para fazer desenvolvimento pessoal, trazer você para cá, para o próximo degrau, para o próximo degrau, para o próximo degrau, para o próximo degrau. E se essa empresa não consegue elevar você para um próximo degrau e você não tem uma projeção de crescimento, isso já é ruim, já é um estado ruim, você já precisa investir em você. A Fátima faz transição de carreira, né, amada? Certeza que faz transição de carreira. A Fátima tem a mentoria e eu tenho mentoria também. Então, assim, contratem especialistas, pode ser eu, pode ser a Fátima, pode ser outra pessoa, e aqui ninguém tem ciúme de nada,
você tem que contratar quem realmente faz sentido aí para você, porque não tem coisa pior do que você trabalhar sem perspectiva, amados. Não tem coisa pior do que você, de verdade, trabalhar sem perspectiva. E eu cheguei, depois eu estava lá numa empresa na parte de finanças há 7 anos, e quando eu olhei, eu falei, meu Deus, não tem mais para onde eu crescer. Não tem mais como eu crescer de salário e não tem como eu crescer de cargo. E daí eu olhei para aquilo e busquei ajuda. Então, eu fiz movimentos rápidos porque eu investi em mim, nessa parte profissional. Então, a Marie também já fez uma mentoria grande aqui comigo. Cara, a gente precisa investir em profissionais para investir em si mesmo. Então, o profissional, ele só é um intermediário de Jesus Cristo com você. Falar, você vai fazer o que aqui, meu amado? Vamos enxergar teus dons. Vamos ver o que está acontecendo para você crescer. Então, você precisa crescer. E o que é legal do empreendedorismo? Quando você empreende, cara, você tem que estudar o tempo inteiro, fazer mentoria o tempo inteiro, fazer consultoria o tempo inteiro. Não tem como. Nunca acaba. Eu tô lá há 10 anos quase doutora, não é tudo isso. Há 8 anos de doutora lá, vamos pegar mais um livro, vamos pegar mais uma mentoria, vamos pegar mais uma terapia aqui, ali, vamos pegar mais uma consultoria lá, vamos comprar mais um curso. Eu estava vendo um curso, daqui a pouco eu já peguei meu livro, daqui a pouco eu já peguei, falei com o terapeuta. É assim, amados. Porque o único, quando você empreende, e daí eu ergo minha bandeira do empreendedorismo aqui, o teu teto financeiro é a tua mente e tuas escolhas, tuas prioridades, você tem que entender. E daí a gente volta ali no tema. E eu sempre vou ficando puxando aqui para voltar. Será que é a sua prioridade prosperar? O que a Fátima trouxe aqui, que eu falei, putz, cara, parece que ela leu minha mente. Eu li a mente dela, depois ela leu a minha. Está escrito aqui atrás, ó. O que eu quero deixar de ligado afinal? Às vezes você está rodando, 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 rodando e não desova, não vomita, não pare. Você tem que parir o teu legado, assim, ó, paf, e trabalhar em cima dele. Às vezes o troço está amarrado, peçam ajuda, amores, invistam em conhecimento, que é o melhor remédio para você. Os remédios que eu estou tomando, tipo, é só o remédio que eu estou tomando, entendeu? Para ficar mais calma. Eu tomo calma agora com vocês, porque eu estou tomando remédio para ficar mais calma. Se Porque preciso for, a gente toma remédio, mas não deixa de ir atrás dos nossos sonhos igual, né? Não eu dá. tô detestada e tô tomando remédio para ficar mais calma aqui com vocês. Engraçado. Mas o que acontece? A gente precisa, cara, colocar energia para desovar o legado e para pôr esse legado para mais pessoas e entender o que é esse legado. É assim, cara, é limpeza, 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 limpeza. Limpar, limpar, limpar aqui. E falar, falar, falar para ver, putz, é isso. É isso. Olha que doideira. Deixa eu contar só um case aqui. Eu prospectei uma mulher que estava tentando me prospectar no Instagram. E daí eu prospectei ela, fechei um pacote para fazer o financeiro da empresa dela. De 3 sessões, um express ali rápido. Eu fiz a primeira consultoria, os objetivos dela, ela não sabia. Eu tive que anotar em outro canto, porque não era nada, nada ali era palpável, mensurável, realizável, nada. Tudo estava aí, se, talvez, não sei o quê, coisa subjetiva. Tá, então não tinha clareza. Quando eu fui fazer a segunda consultoria com ela, ela já tinha fechado a empresa. E nesse fechar da empresa, ela viu que, cara, não fazia sentido para ela ter a empresa física. Ela foi para a empresa online virtual. E ela deu um show de venda em grupo de WhatsApp. Estava até falando para o Caetano, olha lá como o grupo de WhatsApp vende. Em grupo de WhatsApp, ela deu um show, vendeu horrores. Daí eu lá, ó como que é importante a consultoria. Eu lá, a gente abriu a aba dela de dívida. 90 mil de dívida. Beleza.
dentro de todas as dívidas, todas estavam parceladas menos uma. Uma não estava parcelada, que era uma dívida com a mãe dela. Daí, quando eu olhei, eu falei, verdade, você vai pagar essa dívida? Daí ela olhou, dela, ai, verdade, eu não tô afim, não. Eu falei, de verdade, tua mãe não te daria esse valor? Cara, parece que, eu juro, eu senti que ela virou do avesso, assim, ó, para tentar entender. Tipo, sabe aquela pessoa, aquela cara daquela pessoa que ela falou, nunca pensei na minha vida em. Ou seja, ela me pagou X, um X pequeno, né? Comparado aos 28 mil que eu eliminei dela de dívida da mãe. Eu falei, cara, isso daqui vai barrar a prosperidade tua e da tua mãe de um jeito que você não sabe. Você não está entendendo. Isso daqui vai virar um trem, um elefante branco que você não está entendendo. Se você conseguir negociar e verificar a energia disso, e é esse o papel da mentoria. Imagine 30 mil ali, em uma reunião de 1 hora, amores. Já eliminei dívida de 100 mil e não sei o quê. Esse negócio de dívida eu faço com o povo, né? Estou lendo aqui para poder trazer para vocês esses conhecimentos. Mas é impressionante. Impressionante. Então, meus amores, olha o que. Segunda pergunta, eu mandei lá no grupo, na nossa comunidade. Quem ainda não entrou na nossa comunidade, vem entrar. Ó, é hora de abrir mão do abuso financeiro que você faz com você. Que você faz com você. Porque nós somos criadores dessa realidade. Nós somos criadores dessa realidade. Como seria criar uma realidade próspera nesses 8 itens aqui que a Fátima trouxe? Como seria começar a escolher direito? Como seria começar a ver o que precisa ser visto? Quando eu olhei esse negócio de, afinal, qual legado eu estou aqui para deixar? No meio do caminho, a gente vai se perdendo, a gente vai se esquecendo. A gente precisa de um chacoalhão e falar, cara, deixa eu olhar o plano da minha vida. Tá, e se tua vida acabasse no final desse ano, você faria o quê? Você estaria com qual rotina? Será que você ainda estaria naquele emprego? Será que você estaria ainda nessa casa? Será que você não teria viajado pelo mundo afora? Porque você nem conhece nada ainda? Quantos serás? Qual é o teu será? A pergunta é: será que a sua prioridade é prosperar? Qual é o seu será? Qual é o seu será? Qual é o seu será? E outra aqui, ó. Nossa, as perguntas de Axis é demais. Isso aqui é livro do Barra de Axis, tá? Você está usando dúvida, medo e culpa para distraí-lo de criar dinheiro? Uau! Não é? Você duvida que pode ganhar dinheiro? Você duvida. Cara, Está essa, usando medo, culpa e... O que você era está usando dúvida, medo e culpa para distraí-lo de criar dinheiro? Será? Será? Vamos usar o será juntos aqui? Será? 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 Que Qual que é a pergunta, projeção? Será? uma Entendeu? pergunta poderosa. Bora, Fátima, pode ir encerrando, então, E o também bar. tem perguntinhas aqui que eu preparei para o final que também vão fazer pensar. Vão fazer pensar, vão ficar no ar aqui na aula, para depois vocês colocarem lá nos comentários do vídeo, lá no canal da Nanda, lá na aula. Aí vocês colocam lá nos comentários. Ah, pergunta tal, né? Penso isso, isso e isso. Depois também dá para abrir ali para as meninas falar um pouquinho aqui. Quem quiser falar alguma palavrinha ali, o que, que achou da aula, o que, que mais marcou, qual a parte que mais está precisando prosperar, né? Desses 8 pilares aí que a gente trouxe. Mas ali tem uma frase muito forte assim que fala assim: ó, todo mundo quer prosperar.
mas nem todo mundo quer pagar o preço de ser quem realmente é. Porque para prosperar, precisa ser quem a gente é. Senão a gente não prospera. Tá. Então, quantas vezes você já fez algo somente por dinheiro? Outra pergunta que você pode se fazer para descobrir se você é uma pessoa próspera. Quantas vezes você já fez algo somente por dinheiro? Quantas vezes você se afastou de quem você é para dar certo? Olha que forte isso. Quantas vezes você se afastou de quem você é para dar certo? E se afastar de quem nós somos, em outras palavras, quer dizer fingir, né? Quando a gente se afasta de quem a gente está fingindo ser uma outra pessoa ou ser diferente. E fingir dói, fingir machuca muito, porque a gente deixa de viver a nossa essência, deixa de ser fiel à nossa essência. As nossas escolhas, elas mostram muito mais sobre nós do que as nossas palavras. Então, muitas vezes nós falamos, eu também já falei sobre isso lá no início, que a gente precisa estar em congruência com o que a gente pensa, fala, sente e vive, né? Nosso pensamento, sentimento, emoções, palavras e ações, elas precisam estar em congruência, elas precisam estar alinhadas, elas precisam estar seguindo a mesma vibração, o mesmo caminho. A prosperidade de verdade, ela constrói um novo conceito, né? Que prosperidade não é somente em dinheiro. A prosperidade verdadeira é o equilíbrio entre o dinheiro, a paz, a saúde, o relacionamento e o propósito. Não existe prosperidade nenhuma onde você se abandona para crescer. Olha que frase forte essa, né? Quando eu me abandono para crescer. Quando eu não cuido de mim, quando eu não levo a sério o que eu estou sentindo. Quando eu burlo, quando eu passo por cima dos meus sentimentos, quando eu suprimo, né, os meus sentimentos, quando eu escondo eles, quando eu deixo eles camuflado e para crescer. Porque o chefe quer que eu seja assim, porque o perfil da empresa é assim, ou porque o perfil no meu relacionamento, para dar certo nos meus relacionamentos, as pessoas me exigem isso, eu não tenho o perfil que elas querem, daí eu preciso imitar um outro perfil que elas queiram para agradar elas, né? Então eu passo por cima, eu abandono, né? Quem eu sou para crescer. E também ali sobre pessoas que crescem financeiramente, mas vivem ansiosa. Por que muitas pessoas crescem financeiramente, mas vivem ansiosas? Porque quanto mais elas crescem, mais elas muitas vezes odeiam o que elas fazem ou odeiam a maneira como elas fazem, como elas estão trabalhando. Por isso elas se sentem vazias. Então ali também vem o questionamento que a prosperidade, ela não é remunerada. Prosperidade verdadeira, ela vem de pequenas parcelas de coisas que se juntam ao remuneramento, né, ao dinheiro, para fazer que a gente realmente seja próspero. O conflito que crescer ou ser você. Muitas vezes a gente vive em conflito, né? Crescer ou ser você. Mas será que eu preciso escolher que para crescer eu tenho que deixar de ser eu? Então, é uma pergunta muito forte também. Quando alguém te perguntar ou te disser, você precisa escolher entre ser você e crescer. O que você vai escolher?
precisamos nos aprimorar, precisamos estudar, precisamos fazer mentorias, precisamos estar em contato com pessoas que têm a mesma vibração que nós, que querem alcançar a prosperidade como nós, que têm uma vibração elevada, que têm uma espiritualidade avançada, porque são essas pessoas que vão valorizar quem nós somos, que vão dizer para nós que sim, que é possível crescer sendo nós mesmos. É possível crescer sendo nós mesmos. Porque se eu vou acreditar que eu preciso escolher entre crescer ou ser eu vou estar me anulando se eu vou escolher somente crescer. Aí eu não sou mais eu sou um ser humano mecanizado, automatizado, eu vou trabalhar tipo um robô, como se diz, né? Sem sentimento, sem emoção, sem valorização, sem vibração, não vou celebrar o que eu vou conseguir, não vou vibrar com aquilo que eu vou conseguir, então eu vou estar vivendo no automático. E fazer o que nós amamos, muitas vezes pode trazer muito mais dinheiro do que fazer algo por necessidade ou por profissionalismo somente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o dinheiro que a gente deixa de gastar quando a gente trabalha no que a gente não gosta ou quando a gente trabalha na obrigatoriedade de pagar contas, né? E fazer as coisas somente pelo dinheiro, a gente muitas vezes adoece emocionalmente, adoece fisicamente, adoece mentalmente, e aí a gente gasta com remédio, a gente gasta com terapia, a gente gasta com carro, com consultas, e esse dinheiro que se vai nessas coisas, esse dinheiro a gente pode estar ganhando menos fazendo o que a gente gosta, porque esse dinheiro provavelmente a gente não vai gastar esse dinheiro, porque a gente vai estar bem, a gente vai estar fazendo o que ama, e isso faz com que a gente consiga ter um equilíbrio para conseguir trazer essa prosperidade para nós, através da necessidade que a gente almeja, não somente no financeiro, no remunerado, mas naquele valor que a gente coloca naquilo que a gente faz, aquele valor que a gente absorve como celebração, como gratidão, como reconhecimento por aquilo que a gente fez. Então, muitas vezes, até mesmo uma doação que a gente faz para alguém pode nos dar um retorno, uma prosperidade, pode nos tornar muito mais próximos do que talvez um milhão de reais, por exemplo. Muitas vezes a gente recebe algo que não é dinheiro, mas que recebe um valor, um reconhecimento de alguém, ou uma gratidão de alguém que a gente simplesmente se sente como se tivesse recebido 1 milhão. Então, isso também faz com que nós possamos ter realmente, assim, na nossa mente, no nosso coração, no nosso íntimo, né, que prosperidade vem de dentro, prosperidade se constrói também de dentro para fora, assim como muitas outras áreas da nossa vida, a gente precisa trazer de dentro para fora, não de fora para dentro, né? E uma quebra de crença ali, que também eu gostaria de deixar como uma frase final aqui, então, seria que a prosperidade, ela não exige que você se traia. Ela simplesmente exige que você se alinhe. Então, uma frase final que eu quero deixar para você. Prosperidade não exige que você se traia. Ela exige que você se alinhe. E aí você vai alcançar a prosperidade em todos esses pilares que a gente trouxe na aula de hoje. Então, agora deixo com vocês aí, quem quiser comentar algo, quem quiser trazer alguma complementação, algo para compartilhar, fiquem à vontade. Bora, povo! Alguém quer falar?
Estou mexendo no meu livro mágico aqui. Ontem à noite fui tomar um café, que não era café, com as minhas amigas, e nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre prosperidade e também sobre a tua identidade, né? Você ser você mesma, né? É que nem a Fátima estava falando, assim, por alguns momentos da vida da gente, a gente acaba deixando de viver a identidade da gente em busca dessa prosperidade que a gente fala, que às vezes é a financeira, né? Não a prosperidade num contexto todo da vida, né? Às vezes a gente não tem esse entendimento. E uma amiga minha, ela falou que ela está nesse processo. Ela está na prosperidade financeira, ela está indo bem, né? Tá bacana, mas ela está sentindo que ela está perdendo a essência dela, a identidade dela, ela está começando a adoecer com isso. E ela está sentindo que está afetando em todos os pilares da vida dela. Aí nós ficamos assim, fazendo uns questionamentos, né? Para nós melhorar, para nós ver o que a gente pode trazer de posicionamento para que melhore isso dentro da vida da gente. E realmente veio assim o que a Fátima falou. Eu até vou encaminhar essa aula para ela assistir, para as outras meninas também, porque é os pilares ali que a Fátima falou, sabe? Trabalhar esses 8 pilares e regar bem eles para poder ter uma vida próspera e abundante em tudo, né? Não adoecer, entender bem o teu legado, né? Que legado tu quer deixar? Só receber e você não deixar nenhum legado, nem que as pessoas olhem assim, poxa, ela trabalhou, ela teve vida financeira próspera, mas ela deixou esse legado aqui para a sociedade, para a família, né, para os filhos, e ela falou bem assim, eu estou me sentindo perdida, estou me sentindo perdida, e ela estava entrando no processo de burnout, ela teve que buscar recurso, ela falou, né, até por isso que eu convidei para a gente tomar um café, porque estando em amigos, a gente conversando e saindo de dentro dos locais que a gente está ali naquela rotina, ajuda, né? Ajuda bastante. E ela falou assim que foi uma conversa muito válida e ela já saiu com algumas coisas para ela tomar de melhoria para ela. Ela disse que ela ia sentar e conversar com o esposo dela e já ia propor a ele ali algumas mudanças para que funcionasse melhor dentro de casa, entre a família, e no trabalho ela ia se posicionar de algumas formas diferentes também, para ela não ter essa questão de pressão. Ela trabalha muito na pressão, né? E ela falou que, pelo que nós conversamos, colocamos de ideia, assim, dá para ela ter uma leveza no trabalho dela, dá para ela diminuir um pouco, sabe, a carga dela. Tá? Eu falei para ela, você não tem liderados? Conversa com os teus liderados, distribua algumas funções, veja com teu gerente a possibilidade disso, sabe? Prepara essas pessoas também, a equipe toda vai ganhar e você também vai ganhar. Delega um pouco. Daí ela falou, pois é, Elisângela, a gente vai assumindo função, e acha que dá conta de tudo, e acaba não distribuindo, né? Eu falei, mas dentro de uma empresa é assim, não dá para você ficar sobrecarregado. Eu sei porque quando eu trabalhava, né, eu também fiquei assumindo função de um que saiu, função de outro que saiu, e chegou uma hora que quando eu fui dizer não, o meu não foi tarde demais, porque daí a empresa não viu mais como a funcionária é boa, não viu mais como a funcionária é competente. Aí deu um período, foi estudado e foi que a gente não precisa mais do teu serviço, sabe? Então, tem coisas que a gente tem que analisar, tem que pensar, tem que rever mesmo, entender o processo e trazer para a tua essência, trabalhar. Assim como a gente trabalha para o outro, a gente tem que trabalhar para a gente também.
Eu fiquei num momento da minha vida, a Nanda mesmo sabe, né, que eu tive desistência, eu não sabia para onde ir. Eu fiz a minha sessão de diagnóstico com a Nanda perguntou, qual é o teu sonho? Acho que foi isso, né, Nanda? Qual é o teu objetivo de vida? Eu disse para ela, eu não sei o que te dizer, eu não sei, eu estou aqui exatamente por isso. Hoje eu já me vejo diferente, mas por processos que a gente passou na vida da gente, né? E foi deixando, foi deixando. Foi que nem a Fátima falou, sentando na cadeira do outro, não na minha cadeira, né? Me colocando no lugar da empresa, me colocando no lugar da pessoa a qual eu queria ser bem vista, bem que atendida, reconhecida, queria pertencer àquele lugar, sabe? Então, a gente vai perdendo realmente a essência da gente, vai perdendo o sentido de para onde a gente quer que seja direcionada a vida da gente mesmo, né? E prosperidade é isso tudo, né? Não é, porque geralmente quando se fala prosperidade, é dinheiro, mas não é só o dinheiro, tá? Várias outras coisas, outros pilares da nossa vida ali, sabe, junto. E, nossa, eu adorei, Fátima, adorei, Ananda, foi muito boa a aula de vocês hoje, só complementou que teve no nosso encontro de amigas ontem, e vou compartilhar a aula de vocês, sim, com minhas amigas, porque elas vão gostar. Ela é Ai, que muito bacana. legal. Obrigada, Elisângela, pelo teu depoimento aí. É, o que me veio assim da tua fala é prosperidade é leveza, também para contextualizar vocês. Prosperidade é leveza, então escolham pela sua leveza, porque o corpo mostra, amores. A gente acha que o corpo não sabe de nada, ele é só um lugar para depósito de comida. Mentira. Mentira, cara. A gente tem uma consciência muito animal de que o corpo ele é um depósito de comida só. Mentira. Ele é um depósito de. Ele te mostra tudo. E ele é o primeiro que somatiza quando tem algo de errado. A doença vem para mostrar algo de errado que você já estava ali fazendo de errado. É, E desce para o corpo e o corpo mostra. E tá tudo bem, tudo é aprendizado. É o corpo te ensinando a você cuidar bem dele. Então, assim, prosperidade é ele estar feliz. Ele estar feliz. Prosperidade é ele estar em paz. Prosperidade é o teu corpo estar relaxado. Burnout, sei lá como fala, ele é tensão, ele Uhum. é uma energia assim densa de que tipo te é comprime, pressão, né? Você tá te toda... comprime, te comprime. Não, prosperidade é energia que expande. Então, amores, percebam, por favor, para fechar essa aula aqui, ó. Prosperidade, o teu corpo, ele mostra. Para de ser doido, achar que ele não mostra. Prosperidade, a energia expande. Eu vou lá na casa da Elisângela. A energia expandiu, eu vou. Se a energia contraiu, não vou. Não é porque lá está errado, lá não sei o quê. É para eu não ir agora. Por exemplo, você pode escolher ir ou não ir. Você tem que aprender a fazer escolhas de acordo com o que o teu corpo mostra. Prosperidade é leveza. Estou assim, ó, em paz. Prosperidade é estar em paz. Prosperidade é estar plena. Prosperidade é estar feliz. Tem vários sentimentos que que ele, que eles declaram se você está próspero ou não, no aqui e agora. Não adianta você ficar trabalhando que nem louco para fazer triplicar o teu faturamento, sendo que você está fazendo pelo caminho errado. Então, entendam o caminho, saibam escolher. Segundo a segundo. Vou comprar o livro.
Cara, pegue e já compra. Expandiu ter esse livro? Parece contribuição para você ter esse livro? Já entra no link que eu mandei agora ali no grupo e compra. Entra aqui na biblioteca da doutora e compra. Rápido, tem que ser rápido, tem que ser prático, tem que ser para hoje. As coisas. Não, vou deixar para amanhã, daí tá aquele caminhão de tarefa para você fazer. Você não vai dar conta nunca. Que nem eu questionei minha cliente. Você vai pagar tua mãe? Não. Eu falei, cara, isso aqui é um elefante branco que vai atormentar vocês duas, vocês vão se lascar se vocês não souberem negociar isso aqui. Tô querendo roubar a mãe dela dos 28 mil? De jeito nenhum. Tudo depende. Depende. Por isso que eu continuo atendendo individual. Porque depende. A Marie vai fazer um método aqui, IP comigo. Método IP aqui de um dia inteiro, juntas. Eu vou falar outras coisas para ela, porque faz 2 anos que eu atendi ela, quase. Não faz quase 2 anos que eu te atendi, Marie? Faz. Vou falar outras coisas para ela hoje. Então, é sobre hoje, amores. Que essa aula tenha despertado em vocês esse poder das escolhas em cima do teu corpo, para que você tenha prosperidade em todos os níveis, e o que você não estiver conseguindo fazer sozinha, resolver sozinha, tem eu e a Fátima aqui hoje para poder ajudar vocês. Cada uma tem a sua mentoria, cada um tem o seu custo XYZ. Fechou? Fátima, fale, minha linda, para fechar. Elisângela, de ter também colocado aqui um pouco sobre a aula de hoje, assim, eu achei muito interessante que você trouxe ali também, porque foi, na verdade, uma consciência também da importância de a gente tomar decisões, né, e a gente priorizar e a gente escutar o que o nosso corpo fala, né. E me tocou profundamente quando você falou, assim, que quando você escolheu dizer não, né, ou quando você escolheu se manifestar, foi tarde, né, daí a empresa já, no caso, achou que você não servia mais para o perfil da empresa, né, que foi o que a gente também trouxe nessa aula, né, você não se encaixava mais no perfil da empresa. Então, muitas vezes, a gente adia muito os nossos nãos, né, porque eu tenho certeza que você deve ter sentido em muitos momentos vontade de dizer não. Em muitos momentos você não ouviu o que o seu corpo estava falando, o que o seu eu estava dizendo, né? E você não disse os nãos nos momentos certos que o seu corpo pediu. E quando a gente é fiel ao nosso corpo, quando a gente respeita, né, o nosso corpo, respeita o que ele sente e o que ele está nos dizendo através das emoções e através do sentimento, né, daquilo que a gente está sentindo, a gente dificilmente falha. Só que a gente tem muito medo, né? A gente tem muito medo. No seu caso, provavelmente era medo de perder o emprego, era medo de ficar sem o salário, né? No meu caso, era, antes de eu ter o câncer, né, de eu dizer os meus nãos, era de não ser entendida, por exemplo, pela família, muitas coisas que eu fazia, que eu achava que eu tinha que fazer como uma boa mãe, uma boa esposa, não podia dizer não, porque eu ia ser criticada, eu não ia ser aceita. Então, eu não me valorizava o suficiente para mim dizer não e eu falar assim, não, eu sou assim e você me aceite ou não assim, eu sou assim. Então, assim, não é a questão que eu preciso impor que a pessoa me aceite. Eu sou assim, a pessoa está livre para aceitar ou para não aceitar. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente pode dizer não sempre, quando o nosso corpo pede, quando o nosso sentimento pede. E trabalhar para alguém, e ter alguém trabalhando para nós, o respeito que as pessoas precisam ter entre si, que é um dos valores que eu defendo também, ele precisa ser recíproco, ele precisa ser de igual para igual. Tem uma hierarquia? Tem. Você é uma pessoa que está abaixo do chefe, vamos dizer. Mas ele jamais pode burlar ou pode passar por cima dos sentimentos ou então
do humano, do ser humano. Ele não está lidando com uma máquina, né? Que ele pode simplesmente ir lá apertar os botões e a máquina vai fazer tudo que ele vai mandar. Assim como você também não pode, no caso, tipo, fazer coisas que talvez sejam desumanas também com o seu chefe. Então, eu sempre digo assim, que quando a gente tem alguém trabalhando para a gente, quando a gente trabalha para alguém, quando você trata essa pessoa com humanismo, como um ser humano que está ali, e você, como você falou, senta na cadeira daquela pessoa, tipo, troca de lugar com aquela pessoa, mesmo que seja aqui na mente, você se coloca no lugar dessa pessoa, você vê que você pode ter um relacionamento muito gratificante, um relacionamento muito saudável entre patrão e funcionário, ou entre colaboradores, ou entre colegas, né? Tudo isso é algo, assim, que tem como trabalhar de uma maneira, assim, muito, muito leve, com muita leveza. No caso da sua amiga, né, que não delegava, né, para as outras também, talvez ela nunca teve a coragem de dizer assim, olha, eu estou sobrecarregada, ela nunca teve a coragem de reconhecer, ela não ouviu o corpo dela gritando de cansaço interno ali, né, e dizer, olha, eu preciso de ajuda, porque as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade de dizer, eu preciso de ajuda, ou de aceitar ajuda. Então, quando a gente passa por algo, no meu caso, que foi o diagnóstico do câncer, e foi o câncer, eu precisei, assim, deixar, entre aspas, de ser aquela Mulher Maravilha que achava que fazia tudo pelos outros, e fazia tudo pela casa, e pela família, e pelo trabalho, e tive que deixar os outros fazer tudo, e ainda aceitar a ajuda dos outros, para tomar um banho, para vestir uma roupa, para ir para a cidade. Não podia mais fazer nada sozinha, nada, durante um longo tempo. E isso, a princípio, as pessoas pensam assim, nossa, mas você se sentia uma inútil, você era uma vulnerável. Posso até ter me sentido em alguns momentos assim, mas isso foi um grande aprendizado para mim, porque ele trouxe, assim, um aprendizado de que hoje eu preciso de ajuda, sim. Hoje eu vou aceitar ajuda, porque hoje eu estou vulnerável, eu estou incapacitada, eu estou doente, eu estou precisando. Mas amanhã eu posso ser a pessoa que vai estar ajudando, né? Então, a gente sentar na cadeira do outro, essa parte que você falou ali, trouxe uma reflexão muito boa, assim, para complementar essa nossa aula, porque realmente, quando a gente faz isso, a gente se vê. Hoje, talvez vulnerável, e amanhã toda superada, né? Com tudo à nossa frente para a gente evoluir. Então, nada melhor do que um dia após o outro, e nada melhor do que você aprender com cada situação que você vive na sua vida. Sempre ela tem um aprendizado muito grande para nos deixar. Eu queria tirar uma foto. Kátia, não sei se consegue ligar a câmera. Eliane, bem-vinda. Agora, boa noite, Thiago. Bem-vindo. Estamos finalizando, depois vem a gravação. Muito boa a nossa aula hoje. Caetano veio dar boa noite, Caetano. Sim. Fazer um X aqui nosso, gente. Fazer um X. Abre a câmera, tirar uma fotinho. 1, 2, 3. Bora. Que eu não tenho paciência. Aí, amor, maravilhoso. Gente, Legal. então é o seguinte, bora, aula 70 finalizada com sucesso. Peguem toda essa informação, usa e abusa desse será que Será? é prioridade prosperar. Falamos um pouco os conceitos de prosperidade. Bora comentar aqui no conteúdo do vídeo, mesmo no nosso canal do YouTube, compartilhar com os amiguinhos e entrar para a nossa comunidade. E sigam também a comunidade da Fátima, vou colocar ela aqui. E bora, amores. Fátima, muito obrigada, meu amor. Maravilhoso te ouvir. Muito obrigada pela tua contribuição de hoje. E bora, amores. E bora. E bora.